estamos chegando aqui hoje em ponto. Ontem eu tive um atraso e aí eu falei, não, hoje a gente tem que chegar em ponto. Tá aí chamando aí o pessoal, deixa eu chamar logo aqui o nosso convidado holístico, Eduardo Azevedo. A gente vai entrar agora com o nosso convidado. Eduardo, você vai entrar com o seu pessoal ou vai entrar com o holístico, Eduardo? Deixa eu só falar aqui com ele. Me responda aqui pelo bate-papo. O pessoal aí tá aí chegando. Deixa eu acenar aqui pro pessoal. Se der, Edu, me responda aqui no bate-papo, aqui na live, que aí eu mando a solicitação para o que você falar. Se vai ser o seu pessoal ou se vai ser o do holístico. Para Maria Cláudia, tá aí todo mundo chegando. Que hoje a gente vai falar sobre holísticos. Pronto. Você tem que entrar, Edu. Pra eu mandar a solicitação, você tem que entrar pelo holísticos. Ou então você... Aqui. Aí, agora eu mando. Já chega já com o convidado, já. A gente fica muito sem conversar, não. A gente vai conversar durante a live. Olá, Oi, boa oi. noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. E com você, tudo bem? Tudo tranquilo, o áudio tá bom, gente? O pessoal responde. Pra mim tá ok, Edu. Tá normal o áudio, viu? Pronto, perfeito então. Vamos embora. Ótimo. Estamos começando aqui mais um dia do Delete Convida. Tá chegando aí o pessoal. Mandar um grande beijo, um grande abraço para todo mundo que tá chegando. Hoje com um tema muito bom e muito pertinente para esse momento que estamos vivendo, né? A importância do ressignificar em tempos de distanciamento social. Então, eu vou pedir para quem está assistindo a live, tem aí um aviãozinho, uma setinha, que a gente pode mandar essa live para quem está no nosso bate-papo. Então, envia aí para os amigos, para todo mundo poder assistir essa aula, essa conversa que a gente vai ter agora com o Eduardo. Quem é o nosso convidado de hoje? Eduardo Azevedo é terapeuta holístico, vibracional e quântico, associado ao Sindicato dos Terapeutas Holísticos da Bahia, facilitador de consciência pelo Access Consciousness, mestre Reiki Usui e xamânico, e facilitador de práticas mediativas bioximânicas, né? Ele, além de tudo isso, bioxamânicas. Ele, além de tudo isso, ele é estudante da nossa Universidade Estadual de Feira de Santana, né? É meu colega de curso também. Então, seja muito bem-vindo, né? Pode fazer suas considerações iniciais sobre o porquê a escolha desse tema. Então, foi bem desafiador, né, para todo mundo quando a gente criou toda essa ideia de ressignificação. E eu acredito que é muito importante para a gente estar discutindo sobre isso nessa época, nessa realidade, né? Porque eu acredito que todo mundo construiu uma expectativa de vida para esse ano, principalmente quando a gente entra no ano, né? A gente constrói toda uma expectativa de vida e essa expectativa de vida foi cortada pela pandemia, né? A gente entrou em um período muito de escassez de tudo, de energia, de tudo mesmo. Então, é um momento realmente da gente ressignificar e perceber, né? As escolhas que a gente pode fazer para esse momento, para que a gente realmente possa trabalhar com ele de uma forma bem mais saudável. E aí veio a proposta, né, dessa live, que eu achei bem interessante. Eu acredito que você esteja também bem desconexo de tudo isso, porque você me propôs perguntas, respostas e tudo mais, e a gente realmente desconsiderou tudo isso e a gente vai seguir a energia da live. Porque eu acredito que é a energia que movimenta a gente, que a gente vai construir tudo isso de uma forma bem mais clara, né? Clareza. Eu acredito que seja dessa forma. Isso mesmo. Então, eu quero saber, eu quero iniciar, né? Iniciar nossa conversa, nosso bate-papo sobre a importância da pergunta, né? A gente fez aqui um estudo e teve a afirmação de que a pergunta empodera as conclusões e limita, né? Acaba limitando. Foi aquilo que você conversou comigo. Você podia expor mais um pouco para os nossos live espectadores sobre isso, porque que a importância da pergunta e também a limitação disso, né? Por isso que a gente não vai seguir um certo roteiro, né? Isso, na verdade, assim, a gente construiu para essa realidade uma forma de vida, né? O nosso ponto de vista, ele cria a nossa realidade. Então, todo ponto de vista é baseado em uma limitação, correto? Então, quantas limitações cabem a essa realidade? O quanto de nós somos limitados, né?
Então, é basicamente isso. Porque quando a gente vai para a pergunta, a gente vai para o empoderamento da pessoa. Quando a gente vai para a limitação, que no caso é a resposta, a gente vai para a limitação do ser. Por isso que sempre quando eu falo, eu acho que hoje no vídeo, né, da apresentação de hoje, eu coloquei bom dia, seres infinitos, porque realmente nós todos somos infinitos o suficiente para não pertencer e não estar em algum lugar. Então a gente está a todo tempo no corpo de todos, a todo tempo a gente está na energia de todos, a todo tempo a gente está em todos os lugares. E a partir do momento que a gente percebe isso, né, que a gente é livremente a todo lugar, a gente percebe que não necessitamos ter essa infinitude. Então, a finitude é basicamente isso, o empoderamento da pergunta e a limitação da resposta. Porque toda a resposta é baseada em ponto de vista. E se a partir de hoje a gente fosse capaz, né, de fazer esse pertencimento de pergunta de como seria, como o que mais é possível, como pode melhorar. E é basicamente isso as perguntas que você estava até discutindo comigo agora recente, né? Me perguntando por que de tanta pergunta, né? Que vai ficar para o final da live. E essas perguntas é basicamente isso, empoderamento. Quantos de nós precisamos de empoderamento? A gente fala de empoderamento da mulher, do negro. Então, são inúmeros empoderamentos que a gente busca através da pergunta. Quantas perguntas não empoderam, né? Então, é basicamente a energia que a gente vai seguir hoje. Você, né, tá atendendo, né, o pessoal por vias tecnológicas, né? Então, Isso. como é que tem sido para você esse tempo de distanciamento social? Como você tem se encontrado para poder ajudar as pessoas que lhe procuram nas consultas e tudo mais? Se eu for partir para a parte humana da questão, né, eu acredito que está sendo difícil para todo mundo, inclusive para mim, né, essa adaptação, essa nova adaptação. E está bem complicado para tudo, para todo mundo. Porém, se a gente for partir para a parte holística, eu acredito que sim, seja né, todo um mero aprendizado que a gente necessita sim. E é de compreensão, a gente precisa ter compreensão de tudo isso para que realmente a gente possa levar esse período com leveza, né, com facilidade, alegria e glória. E se a gente não levar esse período com leveza, vai ficar tudo muito mais difícil, porque realmente a gente criou toda uma expectativa para esse ano e essa expectativa não está sendo suprida. Então a gente precisa realmente criar tudo isso com mais leveza. Basicamente isso. Eu acho que leveza é a resposta para tudo isso. Como a gente, dicas para a gente começar a conseguir ter essa leveza, principalmente essa leveza, quando você fala, a gente sente realmente uma leveza, né? Eu Não, não, é quando eu preciso. sinto, eu tô no rápido e tudo mais, eu lembro antes da gente chegar aqui na live, há uma semana atrás, a gente conversou, né? Eu e o Eduardo, né? Aí eu falei assim, nossa, eu tinha marcado reunião com você, eu tava com uma dor nas costas, e Eduardo, essa dor que você tá sentindo é sua mesmo? Aí Aqui depois eu, tem aí isso. depois eu dormi, né? Então eu queria que você, né? Eu sei que numa live não tem como você falar todas essas dicas e tudo mais, mas a gente sempre vê, né, especialistas falando na televisão, faça isso, não faça aquilo. O que é que você, como terapeuta holístico, poderia indicar inicialmente para a gente de dicas para a gente atingir um pouco dessa leveza, poder passar por isso de uma forma reflexiva, né? É um tempo que alguns estão tendo um privilégio, né, dentro de suas casas, outros não, de poder ficar em casa e acaba, né, que vem a ansiedade, vem algumas coisas, mas Uhum. acaba que a gente tem algumas válvulas de escape para poder passar por isso, né? Eu mesma faço meditação, eu oro muito, era uma coisa que eu já fazia e eu faço isso, eu ouço músicas também para poder diminuir essa ansiedade, diminuir um pouco isso, mas você, que é realmente um profissional, o que é que você poderia É, indicar para a gente é passar exatamente por isso. isso? Exatamente isso, é a pergunta, né? É o quanto a pergunta empodera o nosso ser. Na verdade, você está me fazendo uma pergunta de tudo que você realmente sabe que o seu corpo necessita. É uma Sim. meditação, uma oração, é ouvir músicas. E realmente tudo é uma escolha, né? A gente tem que partir para a permissão do nosso ser, porque o espaço de permissão é o melhor espaço de todos. Porque a partir do momento que você permite ao seu ser a ser guiado por si mesmo, né, pela finitude dele mesmo, a gente acaba que a gente vai seguindo uma maneira que o nosso ser ele quer ser guiado. E na verdade, assim, o nosso corpo ele sabe de tudo. É basicamente isso. O nosso corpo ele sabe de tudo de todos. Então, assim, no mesmo momento que eu tô aqui, eu tô aí. No mesmo momento que você tá aí, você tá aqui. Porque a gente parte pelo pressuposto de infinitude mesmo. O nosso ser ele é infinito. Então, o quanto da pergunta vai empoderar a gente a saber do que a gente já sabe, né, na verdade.
O quanto a gente precisa só apenas ter clareza. Então, é basicamente isso. Eu acredito que dicas como meditação, na verdade, é bem válido. Uma música, um filme, uma série. Tudo isso é bem válido, porque se não está podendo sair de casa, a gente precisa praticar coisas dentro de casa. E eu acredito que as outras coisas que eram complementares no dia a dia, né, como uma academia ou um exercício físico, eu acredito que alinhem bastante o nosso ser. É porque a gente é movido por 7 chakras mais importantes e esses 7 chakras eles precisam ser alimentados. E cada chakra ele corresponde a um setor da nossa vida. Então, desde o momento do primeiro chakra, que no caso é a ligação com Deus, com o universo, com quem a gente acredita que seja superior, ao sétimo chakra, né, que na verdade seria o primeiro, que é basicamente as relações sexuais. Então, eu acredito que tudo isso, né, sendo englobado na nossa vida diante a essa pandemia, vale muito, é muito pertinente e acaba que supre muito a nossa energia vital. E eu acredito que a energia vital é o que a gente realmente necessita se ligar agora. Quando a gente diz aqui, né, a gente tem um tema, né, a importância do ressignificado em termos de tratamento social. Só que, infelizmente, existem muitas pessoas que não podem ficar em casa, outras que não acreditam que tem que ser feito um distanciamento social. Como é que a gente poderia tratar agora sobre esse tema? As pessoas que estão tendo que sair de suas casas, não estão podendo ficar em casa realmente, podendo ficar isolados por conta que tem que correr atrás, não recebeu o benefício do governo, ou o patrão não libera, coisas assim. E também aquelas pessoas que não acreditam. Como é que a gente como é que pode ser trabalhado, né? As pessoas que estão tendo que sair de suas casas e aquelas também que não acreditam, acham que isso é uma gripezinha, né? Na verdade está sendo bem complicado, porque na verdade a gente está sendo, na verdade, liderado por pessoas que dizem e afirmam isso com toda a fé, com toda, né, facilidade, alegria e glória. E a gente realmente precisa seguir o que a gente realmente tem como importante. E eu acredito que a nossa saúde é uma coisa que realmente precisa ser bem valorizada nesse momento de crise. Não só assim, claro que a gente deve valorizar a economia, a gente deve valorizar sim a alimentação e todas as outras áreas. Porém, eu acredito que a saúde é um período, para o período no momento, a saúde é o quesito mais importante. Claro que a validação de sair de casa por necessidade existe. Quem não está podendo realmente ficar dentro de casa precisa fazer essas práticas, né, fora de casa e realmente precisa funcionar toda uma argumentação para que realmente a gente fique dentro de casa. Porque quem não sai, né, está sendo movido por pessoas que saem. Porque senão todo o comércio para de funcionar. Então, sim, eu acho que as pessoas que estão dentro de casa devem ter consciência que são privilegiadas e realmente precisam continuar dentro de suas casas para que tudo isso não se propague de uma forma bem pior, né? Eu sei que está sendo difícil para todo mundo, porque na verdade todo mundo está muito saturado com tudo isso, porque a correria do dia a dia é algo que nos prende muito, né? E acabar que você tem que conviver com animal, com família, com toda uma aglomeração de coisas que você não está acostumado, é muito difícil, se torna muito difícil. Então, o quanto disso a gente pode ter mais, né? A dificuldade, porque a dificuldade nos torna mais forte. E o quanto também dessa facilidade de estar dentro de casa, porque é uma facilidade que todos nós devemos perceber que estamos tendo, né? Todo um privilégio. Também podemos usufruir, né? Porque quantas vezes a gente solicita, né, para o universo, né? Na pergunta, poxa, universo, quanto eu poderia estar dentro da minha casa agora, durante o trabalho? O quanto dessa crise foi gerada por nós mesmos, né? A gente deve partir por esse pressuposto, porque realmente a todo momento a gente parte, né, para perceber, ser e receber, de que a gente necessita de momentos de pausa. E quando esse momento chegou, a gente reclama, volta a reclamar, porque a gente nunca está satisfeito com a realidade humana, né? A gente nunca está satisfeito com o que é proposto, né, para a nossa realidade. Então, quanto de tudo isso a gente realmente tem que aproveitar por saber que futuramente não teremos momentos como esse. Então, realmente é um momento de estar com a família, é um momento de estar recluso dentro de suas casas. E eu acredito que a distância física se faz necessária nesse momento, mas a distância emocional não. A gente hoje tem, né, toda uma tecnologia que ajuda realmente, como estamos tendo agora. Toda uma tecnologia que ajuda bastante a gente a construir todos esses laços, né? Esses entrelaços. Então, assim, como podemos ter mais disso, né? O quanto a gente pode criar mais nessa realidade. Eu acredito que o universo ele está aí realmente para ressignificar tudo isso para todos nós. Então é um momento que está dentro de casa, brinca com o animal, é um momento que está dentro de casa, cuida do jardim,
É o momento que está dentro de casa, faz uma atividade física ou faz um almoço com a própria família. As pessoas que realmente estão necessitando ir para as ruas, pratiquem também, né, atividades físicas, meditações, porque tudo isso ajuda com que a gente, né, refaça a nossa energia vital para que ela seja realmente reconstruída e tudo isso gera imunidade, né? Porque o mental é ligado, né? O emocional é ligado à imunidade. Então, realmente, a gente precisa cuidar muito dessa parte nesse momento, justamente para que a gente não entre em pressupostos de realmente doença. E quanto mais a gente entrar na vulnerabilidade, né, desse vírus, a gente realmente vai ter mais disso. E tudo isso, na verdade, é uma solicitação nossa. E a gente deve perceber isso. É como muita gente me pergunta, Eduardo, mas como assim uma solicitação nossa? Mas quantas das vezes a gente solicitou, né, estar dentro de casa, estar com a Esse família? momento, né? Esse Em paz, momento. né? Então, realmente, a gente precisa partir pelo pressuposto que isso daí tudo é uma percepção nossa, uma escolha nossa e tudo é escolha. Quantas pessoas não escolheram esse momento? E a gente deve partir por esse, né, por esse ponto de vista. Porque todo ponto de vista é interessante, mas esse ponto de vista de que realmente tudo é uma escolha é válido. Porque todo mundo está partindo muito por... Ah, mas eu necessito do meu financeiro. Ah, eu necessito. Mas quantas das vezes foi você que solicitou essa realidade? Então, o nosso ponto de vista, ele cria a nossa realidade, e essa realidade em qual estamos inseridos agora foi uma solicitação nossa. Então, cuidado com as escolhas, porque as escolhas, elas criam muito. A cada pergunta você gera uma nova possibilidade, você cria uma nova possibilidade. E toda possibilidade é escolha. Realmente. Pessoal, quem está aí chegando agora, pode mandar pergunta, pode mandar comentário e também dividir aí para o pessoal aí no Como está sendo, aviãozinho. né? Hã? Quais são... seria legal se as pessoas contassem um pouco de como está sendo todo esse período, para que realmente Isso, a a gente gente, possa trabalhar com a ressignificação de a tudo gente isso. teve aqui alguns comentários, quando eu falei que o patrão não libera, realmente, teve gente aqui que falou realmente que o patrão não liberou, está tendo que ir trabalhar e tudo mais. Teve também outros comentários, deixa eu puxar aqui para você, Edu, para ficar fácil. Já eu saio todo, o Biscoito, o Júnior, já eu saio todo dia, mas com todo o cuidado possível. Teve também aqui um rapaz que falou, nossa, que paz, ele fala tão bem. E teve a Bia que falou que estava sentindo uma dificuldade também. A Fabiana, ela falou, gratidão ao universo por, neste momento tão difícil, poder estar em casa. Eu posso até enveredar agora por essa pergunta. O exercício da gratidão, feito nesses dias, né? A gente é, acaba que eu gosto de ficar informado, né? Assisto o jornal, mas existe, né, aquele momento que acaba, né, que o jornal está tendo em pauta o coronavírus e os O seus tempo todo. desdobramentos, né? O que está Sim, o tempo todo. acontecendo. Então, quando a gente vem assim do gratidão, hoje eu estava assistindo Bahia Meio-Dia e desde ontem estava passando o caso daquela senhora que foi pisoteada dentro do Sim. ônibus, né, aqui em Salvador, e ontem tinham falado, né, que ela era realmente uma usuária de drogas e estava precisando de um tratamento, né, mas que mesmo ela sendo uma usuária de drogas ou entrando no ônibus, ela não teria que passar por aquilo. Aquilo foi um crime, foi um ato bárbaro que fizeram com ela. E hoje conseguiu, né, assistente, alguém da prefeitura conseguiu ter um tratamento para ela, né? E a mãe falou sobre gratidão quando foi entrevistada. Então, a gente vê, né, que diante, né, de algo assim tão grave, né, o que aquela mãe sentiu quando veio alguém e mostrou o vídeo da filha, e ela também não podia ficar com aquela filha no hospital, porque ela era grupo de risco, né? E não é a primeira vez que isso acontece com alguém em situação vulnerável, como a filha dela estava. E hoje ela chegou, agradeceu na entrevista, falou realmente que estava grata por tudo que estavam fazendo por ela. Então, a gente percebe que é uma coisa que eu paro muito para ver nesse momento, que a gente tem que fazer esse exercício realmente de gratidão. O que você poderia falar sobre isso para a gente? É o namastê, na verdade, né? Eu acredito que o namastê é um termo que pode ser realmente utilizado nesse momento, é a gratidão. O Deus que habita em mim sauda o Deus que habita em você no momento da dificuldade. Porque realmente a gente está passando por um período de dificuldade que não é só meu, que não é só seu, que não escolhe cor, que não escolhe raça, que não escolhe financeiro. É um período, né,
que está sendo necessário para todo mundo nesse momento. Para todo mundo em si, né? Então, assim, a gratidão, eu acredito que é o único estado de permissão que você aceita tudo, a todos, de maneira fácil, tá Sim, entendendo? Então, sim, assim, até que momento a gente realmente vai entrar no espaço da ignorância que vai afetar o outro? Então, esse espaço de permissão é basicamente você estar na permissão, né, de aceitar tudo e a todos no momento da dificuldade. E eu acredito que o espaço do amor, né, da compaixão, do pensamento, do sentimento e da emoção é muito válido nesse momento. Por mais que nós... Porque, assim, todo pensamento, sentimento e emoção é baseado em um ponto de vista. Então, o nosso ponto de vista, ele está construindo tudo isso que está sendo gerado. Então, se a gente é movido por esse pensamento, sentimento e emoção, pelo menos que a gente seja movido por um pensamento, sentimento e emoção positivo para essa realidade. Ou que seja pelo amor, que seja pela paixão, ou que seja pela compaixão, a caridade, né? A equidade, né? sim. O lugar do outro. Até que momento eu não posso entrar no lugar do outro? Até que momento a minha, né? Até que momento o meu ser está sendo tóxico para o outro, né? Então eu acredito que a produtividade para todo mundo, e eu acredito que todo mundo nesse momento precisa ser produtivo para que realmente não afete a infinitude do outro, porque desde o momento que a nossa infinitude afaste o outro da gente de forma ignorante, realmente a gente deve dar uma parada para realmente repensar em tudo que está acontecendo. Essa mãe, eu não vi o caso, eu não tinha analisado esse caso, mas pela sua percepção eu acredito que tenha sido bem significante, né, trazer aqui. E é basicamente ressignificar, mesmo no período de dificuldade, ela aceitou tudo aquilo, ela trabalhou com aquilo de forma positiva, de forma que pudesse ser construído de uma forma, né, significante. E é basicamente isso, ressignificar. O ressignificar que a gente traz aqui na live é basicamente esse, né? Mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de distanciamento social, a gente precisa fazer um aglomerado de coisas, né, energéticas para que a gente possa se construir muito melhor, um ser humano muito melhor, para que realmente a gente consiga alcançar lugares que ninguém nunca alcançou, né? Verdade. E claro que quando a gente chega para falar desse caso, depois eu posso até lhe mandar o vídeo para você ver, Sim, a gente vê também o quanto você, foi uma conclusão, uma reflexão que eu fiz quando eu estava assistindo o vídeo. Porque dentro do ônibus, várias pessoas pisotearam aquela mulher porque ela entrou e tossiu e não colocou a máscara e botaram ela a pontapé para fora do ignorância. ônibus. Mas ninguém parou para ajudar aquela mulher, ou quando ela estava lá embaixo do ônibus, foi ver, todos ficaram parados filmando, né? Então, isso também vai da gente fazer uma reflexão dentro de nós mesmos, né? É muito, eu creio assim muito nisso que às vezes as pessoas puxam bandeiras às vezes nas redes sociais e em pequenas atitudes não são aquilo que propagam, entendeu? Às vezes eu sou até o chato que às vezes eu falo, entendeu? Mas eu falo, porque não Na sei. verdade, hoje a gente está vivendo, eu estava até discutindo sobre isso antes de entrar na live, né, com minha família. Então, até o momento passado, eu estava discutindo realmente sobre a sociedade do espetáculo, até que ponto a gente faz para aderir a uma admiração do outro. Então, é basicamente isso, a gente vive sim numa sociedade do espetáculo e tudo que é bonito a gente está fazendo com esforço para que realmente a gente seja admirado. Como o Bauman fala, né? Sim. A invisibilidade equivale à morte. Então, até que ponto a nossa visibilidade tem um preço caro e a gente está na disposição de pagar por esse preço caro? Então, é basicamente isso. As pessoas estão na necessidade de, né, mesmo em um momento de crise, que não é uma crise minha, não é uma crise sua, mas é uma crise de todos. E como eu falei anteriormente, ela é uma crise que não está escolhendo raça, que não está escolhendo condição financeira, que não está escolhendo nada. A gente está deixando com que isso afete tanto a gente que está deixando com que a gente exclua o outro da nossa realidade, como acontece sempre. Que a gente percebe que as pessoas mais vulneráveis na sociedade, elas sempre sofrem um pouco mais. Que não é um pouco que é muito, né? Então, essa ignorância, né, da não informação, essa ignorância da não busca, né? Porque a gente vive numa sociedade da informação, que a gente recebe tanta informação e a gente não aproveita nenhuma delas. Então, o que eu peço também, como uma dica que você me pediu no começo, é da não informação. Porque toda informação ela é baseada em um ponto de vista. E até que ponto de vista ele está sendo, aquela informação está sendo limitada. Então, a informação que, por exemplo, vem do presidente é uma informação que vem limitada, a informação que vem de mim é uma informação limitada, e a informação que vem de você é limitada também.
Então, até que ponto a nossa formação limitada ela está agredindo a vida do outro? Então, a gente realmente deve repensar sobre tudo isso para que a gente, na ignorância, não, né, não termine com a equidade, não termine com, pelo menos com a igualdade, né, nessa realidade. Edu, tem a Nandinha, ela perguntou, fala um Perfeito. pouco sobre positividade tóxica e a necessidade de produtividade. Pronto, vamos positividade tóxica. Quando você fala, eu pego o carregador do notebook que está aqui atrás, viu? Fale. Tudo bem. Positividade tóxica, vamos partir pelos dois lados, tá? Positividade tóxica nesse momento se faz necessário, sim. Porém, é algo que eu estou percebendo que tem muita gente divulgando que é uma agressão, né, nessa realidade. Porque, Sim. e essas pessoas gratiluz que, na verdade, estão a todo momento a biscoitar um elogio, né, sobre essa significância de, né, de que esse momento pode sim ser ressignificado, que esse momento é positivo, que esse momento é válido. São pessoas que estão agredindo a realidade de pessoas que estão, na verdade, em momentos de vulnerabilidade. Eu concordo plenamente que existem pessoas que estão em vulnerabilidade, mas eu acredito também que a positividade vai ser a única coisa que vai, né, nos livrar e nos distanciar de toda essa realidade constrangedora, né? Porque está sendo uma realidade muito constrangedora, essa realidade de estar dentro de casa. E não está sendo fácil para ninguém, vale ressaltar isso. Não está sendo fácil para mim, não está sendo fácil para você. Eu acredito que todos os aglomerados do dia a dia estão vindo em torno agora. Né? Toda a aglomeração do antes, do depois, do amanhã, do hoje, está vindo agora, no período de distanciamento físico. Porque pelo menos quando a gente está com a rotina, a gente não consegue parar para pensar, que é basicamente o meditar. Eu acredito que nesse período a gente está em uma meditação profunda sempre, porque sempre, a todo momento, a gente está pensando em pontos positivos, negativos da nossa vida. Então a gente está fazendo com que tudo isso ocorra de forma muito, sabe, muito severa na nossa mente. Então isso tudo está machucando muito a todo mundo. E eu acredito que a positividade nesse momento, mesmo, né, sendo tóxica, ela está sendo viável, porque é dessa positividade tóxica que vai gerar o amor, que vai gerar a compaixão, que vai gerar a caridade. E, claro, a toxicidade é ruim sim, porém é um espaço de permissão. É tudo escolha e você só está naquele ambiente de toxicidade. Não tanto hoje, porque estar dentro da casa com outros familiares nem é tão uma escolha. Mas a escolha, assim, ouvir. E eu acredito que sua casa realmente seja uma casa de vários cômodos que você pode se distanciar dessa realidade dessas pessoas. Então, se a opinião do outro, se a vida do outro, se a relação do outro com o mundo, para com o mundo, é totalmente diferente da sua, se afaste, se cale, porque realmente é um momento de calar e de se ouvir. O quanto o nosso eu interior está nesse momento gritando para falar conosco. O quanto, vamos falar de Deus, está gritando para falar conosco. Então, tem uma frase muito bonita que diz assim, que é no momento da crise que os nossos mentores espirituais, que o nosso Deus, que as nossas entidades de luz se calam. Porque em nenhuma prova o professor fala alguma coisa. Então é um momento realmente de se silenciar e é um momento realmente de repensar tudo que foi solicitado. Lembrem-se também que essa toxicidade, né, tudo isso que está sendo muito Sim. propagado, é escolha. Se você acredita que esse termo gratiluz está sendo muito violado nesse momento, cabe a você não escutar eu a falar. Então é basicamente isso. Qual foi a outra pergunta dela? Porque foram duas, eu acredito. Foi. Ela falou também, eu acho que o silêncio faz parte. Deixa eu pegar aqui de novo. Não, na mesma pergunta foi toxicidade e teve outra coisa. Na Verdade. mesma produtividade, Deixa eu só voltar para eu falar certo. E positividade tóxica. não, Necessidade, positividade produtividade. tóxica e a necessidade de produtividade. Produtividade, foi isso, eu lembro assim rapidamente. Então, é necessário a gente ocupar a mente para que realmente a gente não. Para que a gente realmente tenha uma válvula de escape, como foi falado no começo de tudo. Porque até que momento essa válvula de escape realmente vai fazer com que a gente exclua as possibilidades negativas da nossa vida? A todo momento a energia negativa, né, não falando de, né, de polaridade, mas a todo momento a energia negativa ela vai estar tentando entrar no nosso campo energético. Então, o tempo que a gente ocupa cuidando de uma roupa, fazendo um crochê, cuidando de um jardim, é o tempo que a gente deixa com que as outras energias não sejam, né, entrelaçadas na nossa própria energia. Então, muito cuidado com tudo isso. Eu acredito que a produtividade se faz necessário, sim, mesmo dentro de casa. Eu acredito que o tempo que você sempre sonhou em cuidar do jardim, o tempo que você sempre sonhou de arrumar a sua cama ao acordar, agora você deve fazer com que isso tudo aconteça. É a leitura de um livro,
o término de um seriado, assistir um filme. Existem tantos filmes bons que ensinam tanto. Eu acredito que tudo é aprendizado, tudo é válido. Eu acredito que tudo isso deve ser feito por todos. Até para que possa ocupar a mente e não estar pensando em besteiras, né? Edu, Tem mais perguntas? agora é uma inquietação minha. A gente vai até fazer uma live também sobre isso, mas eu acho que eu posso falar logo agora, perguntar isso para você. Eu procuro, antes mesmo da pandemia, eu fazia meditação e tal, gostava muito de meditar pela manhã, eu não tinha tanta dificuldade. Mas durante esse período de isolamento, eu tô conseguindo fazer, só que eu tenho uma dificuldade, porque às vezes vem um pensamento, daí eu vou com aquele intuito, cancela. Aí vai, aí continua, porque eu faço a meditação guiada, né? Eu coloco Sim. lá a meditação e vou lá fazendo, né? Como a gente pode é, fazer com que esse pensamento diminui, né? E a gente sabe que a gente está num período de isolamento, aí vem muitos questionamentos, o antes, o depois, como é que vai ficar. Mas o que é que a gente poderia fazer para, na hora que a gente for meditar, a gente ir mais tranquilo, ir desapegado um pouco disso? Certo. Pronto. E Eu até queria, na alguém falou verdade, que aqui, todo ó, mundo... eu estou com muita dificuldade de fazer meditação. Realmente. Teve outra aqui que Perfeito. me falou. Isso é muito interessante se falar no momento, porque, na verdade, todo mundo tem uma construção de meditação, que meditação é um cienciamento próprio. E eu estava até discutindo sobre isso também hoje, né, com pessoas, Sim. com meus familiares. E, na verdade, as pessoas construíram tanto a ideia de que meditação é um silenciamento profundo, e se esquecem que silenciamento profundo para o ser humano, que é movido por pensamento, sentimento e emoção nessa Hum, realidade, é uma coisa totalmente difícil, né? Pode se tornar até impossível para alguns. Então, assim, meditação não é um silenciamento profundo, meditação é a organização da nossa vida em campos que a gente consiga realmente reajustar. Então, a todo momento, agora mesmo, você está pensando em mim, você está pensando no seu jantar, você está pensando na sua família, você está pensando no seu relacionamento, você está pensando na live que você vai fazer semana que vem, você está pensando nas atividades que você precisa construir. Então, nesse momento, você está pensando no aqui, no agora, e está pensando em tudo que está acontecendo nessa realidade. Porque a gente é movido pela informação. E é basicamente isso meditar. O meditar é você organizar tudo isso em etapas e pensar em um de cada vez. É você organizar, e agora eu vou contar de 1 até 100 e vou pensar na questão do financeiro. Aí você conta até 100 mais e vai pensar na questão familiar. E você vai pensar com mais 100 na questão amorosa. Então é realmente você organizar em partes para que tudo isso não seja tão impulsivo, tá? Porque realmente a sim. gente é movido a impulso a todo momento. E o silenciar e o meditar é você organizar todos esses campos da sua vida de forma que você consiga fluir com a energia muito melhor. Então, não, o silenciamento não é um calar a mente. Uhum. É realmente você organizar tudo isso. Cuidado com esse pressuposto que vocês têm, porque tudo isso pode aglomerar muito mais o ser de vocês e acaba que vocês realmente vão achar que estão fazendo a meditação por acreditar que não estão pensando em nada, né? Porque tem muita gente que fala, eu estava fazendo a meditação e eu estou pensando na nuvem branca. Funciona, funciona, mas mesmo na nuvem branca você precisa organizar alguma coisa, porque o que seria de uma meditação que é para você organizar os seus pensamentos, sentimentos e emoções, que você não está pensando em nada? A meditação não é você calar a mente, né? É você ouvi-la de forma mais precisa. Então, muito cuidado para que vocês realmente não estejam calando a mente por muito tempo e pensando em coisas que realmente não precisam ser pensadas. Ótimo. Agora a gente poderia falar um pouquinho sobre. Existe, né? Muitas pessoas que tinham ansiedade antes da pandemia e agora com esse período de isolamento tá, né? A gente está tendo que Tornando ficar isso em muito mais casa, forte, né? está aumentando, o nível está aumentando. O que é que, além da meditação, além de todas as outras dicas que você falou, o que é que você poderia falar para a gente que a gente poderia fazer? Aí teve gente que falou que está com o caderninho anotando tudo, viu? Perfeito. Então, tem mais pergunta antes de tudo isso? Vamos partir para essa pergunta. Minha? Tem minha? Deixa Não, perguntas eu ver aqui. na live. Não. Porque eu vi Perguntas, muitas. não. Tem afirmações, tem afirmações. Perguntas diretamente, não. Tem afirmações. Pronto, então reorganize tudo isso aí que você falou, vá. É por etapa, porque a gente vai trabalhar isso agora. Reorganize por etapa. Sim. Sobre.
essa pergunta que você fez. Repita essa pergunta por etapa. Sobre, sobre ansiedade? Isso. Você fala que existem muitas Então, pessoas que teriam ansiedade antes da quarentena sim, e com que sim, essa quarentena acabou que essa ansiedade foi aglomerada muito, sim, né? aumentou o Foi nível, né? isso, certo. Verdade que isso era ansiedade, porque tem muita gente que constrói ansiedade como um transtorno de não conseguir ficar parado. Eu acredito que as Sim. pessoas precisam organizar e realmente ter um parecer médico. Você se sente uma pessoa ansiosa? Eu? Isso. Sim, 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 Se considera uma pessoa ansiosa. Mas o que sim. você considera ansiedade? Eu considero ansiedade é a cabeça querer fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo e na hora só dá tempo de fazer uma, mas a gente está fazendo aquela uma pensando nas outras 10. Certo. Então você afirma que você pensa em 10 coisas fazendo uma e pensando em 9, no caso. Então, se eu Sim, te falasse que isso daí é uma habilidade de você conseguir fazer as coisas com mais rapidez, com mais praticidade, o que você falaria? Eduardo é louco e ele está dizendo que a ansiedade que eu sinto a todo momento é uma habilidade que eu tenho. Mas na verdade é sim. É, sim, a ansiedade que a gente tem a todo momento, né, o ser humano, na verdade, sim, construiu nessa realidade, que na sim, verdade a gente vem de outras realidades que não, nós não somos seres humanos. Então a sim. gente acaba que tenta construir várias coisas ao mesmo tempo, podendo assim construir essas coisas ao mesmo tempo, porque a todo tempo você está pensando agora em mim, como eu te falei anteriormente, mas ao mesmo tempo você está pensando em inúmeras coisas que aconteceram ou que estão para acontecer. Sim. Isso é ansiedade. Então, ansiedade é você realmente conseguir separadamente, que através da meditação você consegue com muita facilidade, organizar tudo no mesmo tempo. Então, no mesmo tempo que você consegue lavar um prato, você consegue ouvir uma música. Claro que Sim, as nossas habilidades motoras, elas limitam, né, um pouco a nossa claro. realidade. Mas assim, claro que você consegue reorganizar tudo. E se você, por um acaso, construísse essa habilidade de forma construtiva, né, produtiva, se eu dissesse assim que você poderia lavar prato e pensar na atividade que você fizesse logo após a lavar prato, ao invés de sentar na cadeira para separar a próxima atividade que você vai fazer. Que não é o seu caso e não é o caso de nenhum ser humano. Normalmente a Sim, gente está lavando o prato e se a gente tem uma atividade logo em seguida, a gente já montou a programação. Não é ansiedade, o nome disso é habilidade. Uma habilidade que você tem de produzir as coisas com mais facilidade, alegria e glória. Então, como podemos ter mais disso? Como pode melhorar cada vez mais? Como pode ser mais divertido? Se a gente levar na permissão da diversão tudo isso, se torna muito mais fácil. A gente que ansiedade é você estar impaciente, mas não é impaciência. Ansiedade é basicamente você construir toda uma realidade de forma positiva. Então, o quanto de vocês são ansiosos e o quanto de tudo isso é uma habilidade. Claro que existem outros casos específicos, claro que aglomerou com toda a quarentena. Porém, é um momento de ressignificar também a ansiedade, é um momento de parar tudo, meditar, fazer uma grande meditação, que é algo que a gente vai trabalhar na próxima live, eu acho que dia 13, né? sim. Dia. A gente 13. remarcou. Na próxima a gente não tem, na outra. Pronto. Então, assim, é algo que a gente pode trabalhar de forma muito positiva nessa quarentena, que é um Sim. momento de silenciamento. Como eu falei a vocês, é distanciamento físico, sim, porém não é um distanciamento social, emocional. Então, organizem tudo isso de forma mais produtiva. Consigam alinhar o que vocês realmente desejam e com o que vocês realmente criaram como expectativa para todo esse período. Então, é um momento de leitura, é um momento de silenciamento, é um momento de cuidar do jardim. Porque tudo isso, né, acrescenta muito para o nosso ser. São produtividades, né, que acrescentam muito. Então, o quanto de vocês estão sendo produtivos nessa quarentena e o quanto de vocês não estão nessa produtividade, estão levando isso como ansiedade, que não é ansiedade, que na verdade é um não conseguir fazer com que a habilidade que vocês tenham seja realmente uma habilidade. Eu acho que tem muita pergunta aí que eu sempre estou vendo, muita, mas eu não Tem, sei. tá tendo aqui algumas. Posso começar a fazer algumas? São 8h38, né? Então, no caso, Sim. assim, você tem mais alguma pergunta? Porque se você fizer alguma pergunta, a gente pode fazer, você faz essa pergunta e a gente abre para perguntas, porque tem horário, se eu não me engano, né? Eu acho que é 1 hora, sim. Minha eu não tenho mais. Eu tenho agora a do público. Perfeito, Posso pode, fazer? pode Pronto, abrir para o pronto. público. Então, o que vocês É, tiverem de perguntas também façam. pronto. Tem alguma dica para exterminar o bloqueio criativo? Na verdade, cada pessoa, ela produz uma coisa de uma certa forma. O que você considera criatividade? Qual ponto de limitação você criou como criatividade?
e o que você comprou para essa realidade que seria a criatividade. A gente vive muito no modelo de que isso daqui é certo e de que aquilo é errado. A gente vive muito a partir da permissão da polaridade. Criatividade é tudo, né? É tudo sem julgamento. A partir do momento que você julga a sua criatividade, você está julgando o seu ser infinito. Então pare de se julgar e acredite que sim, você é criativo, sim, mesmo que você desenhe um ponto em uma folha. Porque tudo é criatividade desde que você não tenha limitação. O quanto do seu julgamento está limitando as suas ideias. Então, cuidado para que você não se baseie tanto em artistas como Tarsila do Amaral e acredite que aquilo dali é a verdade verdadeira. Cuidado, muito cuidado. Criatividade é tudo que seja expressivo ou não expressivo. Então, não limite a sua criatividade com base na limitação dos outros. É basicamente isso. Tem uma pergunta aqui da Lorena. Tem alguma dica para os professores nesse momento? Sim, né? Ressignificar todo esse momento. A gente é muito acostumado com um padrão de professor, né, de sala de aula. E eu, com meus familiares aqui em casa, como eu também sou movido por Sim. professores, movidos por pedagogas, então, assim, meus familiares aqui em casa estão discutindo muito sobre tudo isso que está acontecendo. E, na verdade, realmente é um momento de ressignificar tudo isso. Aulas teóricas que poderiam ser teóricas e buscar ferramentas, né? O mundo hoje, ele é tão completo de ferramentas, né? Existem tantas ferramentas que podem acrescentar para o nosso ser infinito. O porquê de não buscá-las, né? O porquê viver na comodidade. Então, o que vocês puderem acrescentar para que seus alunos realmente tenham um despertar de criatividade, né? Como a gente estava conversando quase agora, façam, porque tudo isso acrescenta muito. E mais do que ser professor, né? Mais do que ser docente, é ser humano. Então, tentem construir com tudo isso aí para que vocês realmente possam trazer a positividade de todo esse momento de ressignificar, mesmo no momento de pandemia. Então, sim, tragam novas ferramentas, tragam novos jogos que ensinem. Existem muitas outras coisas que fogem da fundamentação teórica, que acrescentam bastante. Tivemos até a professora ontem falando sobre isso, né, Sim, nas Fernanda. ferramentas que podem ser utilizadas. Isso. Então, o quanto de tudo isso acrescenta muito. Então, o quanto das ferramentas que essas pessoas são acostumadas a utilizar no dia a dia, né? Essas crianças já são acostumadas a utilizar, porque a sociedade de 2000 para cá, ela já é basicamente inserida ao nascer nessa sociedade da comunicação, nessa sociedade do telemarketing, da Sim. internet. Então, por que de não continuar com tudo isso? Se essas crianças já reconhecem tanto, né, um tablet, reconhecem tanto o computador, reconhecem tanto um livro didático que está sendo disponível online, o porquê realmente de não continuar? Eu acredito que existem muitas escolas hoje, na verdade, que já trabalham com isso há muito tempo, que se tornou mais fácil. As escolas que encontram dificuldade para isso devem realmente se alinhar, porque é um momento realmente de parceria, a essas outras escolas que já trabalhavam com isso há mais tempo, para realmente ver as melhores ferramentas para uma construção social muito melhor. E além de professor, como eu falei, é ser humano, né? Além da construção pedagógica, né? Existe a formação humana. Então, quanto de vocês realmente acreditam não estar dando uma boa aula, e tudo isso é um interessante ponto de vista, isso é um julgamento que vocês estão construindo para a realidade de vocês, porque vocês acreditam que saíram da sala de aula. A sala de aula não é o único lugar de formação humana. Claro que existem muitas outras pessoas que não têm esse acesso, né? Porém, hoje, eu acredito que existam muitas outras ferramentas que podem ser disponibilizadas para que realmente possa acrescentar para o ser infinito de cada um. Verdade. Temos aqui a Respondeu? pergunta. Respondeu. Temos aqui a pergunta do Júnior. E o tipo de ansiedade que você tem algo para fazer, mas você está ansioso que essa coisa só pode ser feita no outro dia, e você quer que chegue logo esse outro dia? O que você poderia falar sobre isso? Pronto, ele partiu para um lado mais psicológico. Então, na verdade, assim, a gente tem tempo para tudo, né? Sim. O tempo e o espaço, ele é necessário nessa realidade. E a gente precisa ser construído com base nele. Então, realmente, já existem certos momentos que eu não digo, olha, é Bruno que perguntou? Júnior. Júnior. Então, assim, Júnior, eu digo a você que realmente não existe uma possibilidade extrema que realmente a gente possa adiantar as coisas que realmente não estão no tempo de acontecer. Mas eu acredito que, por exemplo, uma meditação para você, ou alguma coisa que te faça despertar que aquela coisa realmente não seja tão Sim. necessária naquele momento. Porque a gente compra tanto como ponto de vista que a gente precisa ter certas coisas para ser algo, que a gente cria tanto essa realidade para a gente, que tudo isso acaba sendo dissimulado, sabe? Sim. Então,
tente viver o momento e tente fazer com que esses momentos sejam únicos, para que realmente a ansiedade do dia seguinte não venha à tona e cause muita insignificância para o seu dia atual. Porque quantas vezes a gente já não, né, prosperou tanto, não criou tanto uma coisa, e quando a gente teve aquela coisa não valia de nada. Quantas vezes você sonhou em fazer tal viagem, ou comprar tal coisa, ou construir uma casa, e quando aquilo dali foi construído, quando aquilo aconteceu, ou deixou de acontecer, não valia tanto a pena. Então, a gente, ser humano, a gente constrói muito a nossa realidade com base no ponto de vista do outro. A gente compra muito o ponto de vista do outro, desse pensamento, sentimento e emoção, e acaba que todo esse aglomerado de coisas faz-se necessário nessa realidade. Mas nada se faz necessário, não. Eu acredito que a única coisa que se faz necessário é você se ligar consigo mesmo e entender as necessidades, ao invés das probabilidades do que você realmente quer, do que você realmente deseja. Então, tenta separar a necessidade, né? Porque a necessidade gera causa, a necessidade, ela gera escassez. Tenta trabalhar mais como uma habilidade tudo isso. Aí a resposta para o Júnior. É aqui a pergunta da Cíntia. Eu tenho dificuldades em viver os processos, o caminho para chegar a finalizar algo, pois eu desejo ver logo o produto final. Isso é ansiedade? Qual dica você dá para lidar com isso? É basicamente o que o Júnior perguntou, né? Sobre esses quesitos, né? Do como não tentar promover uma ansiedade para algo que ainda não aconteceu. Certo. Eu acredito que é se ligar no que você acredita, sabe? Existem pessoas que se ligam mais a Deus, existem outras pessoas que se ligam mais a uma outra religião, existem outras pessoas que se ligam, por exemplo, a um tênis. Então, assim, tenta não focar tanto nas coisas que ainda não aconteceram. Eu acredito que tudo é foco, e quando você foca em algo que você tanto deseja, ela acontece. Então, sim, devemos criar expectativas sobre algumas coisas que a gente quer que aconteça, até para que a gente possa construir um caminho para tudo aquilo, mas a gente não deve criar uma expectativa tóxica que acredite que, caso aquilo não aconteça, seja frustrante, né? Então, cuidado, muito cuidado com tudo isso, para que isso também não se aglomere dentro de você e acabe promovendo uma ansiedade negativa, porque existe a ansiedade que é positiva, né? Basicamente partindo pela esse lado de polaridade, que na verdade é uma positividade não tóxica. Existe essa negatividade, dessa ansiedade negativa, que é basicamente você não criar a realidade, a sua própria realidade. Então, muito cuidado, porque até que ponto os pontos de vista alheios estão infligindo na sua própria realidade. Tudo bem? Aí a resposta para a Cíntia. Nós temos ainda 8 minutos antes da 1 hora. Na nossa conversa, você disse que iria fazer algumas perguntas para mim e para que o público também fizesse, né? Algo Isso, na você verdade, fazer pergunta para mim. pronto, para você entender que você estava nessa ansiedade para tudo isso, né? Então, pergunta. Como eu falei no começo da live, pergunta empodera, e a resposta ela limita a nossa realidade, porque a nossa resposta ela é baseada em ponto de vista. Se eu te perguntasse nesse momento, Felipe, o quão seria, o que você poderia fazer, perceber, saber e receber para se tornar uma pessoa mais feliz? O que você falaria hoje? Aí eu acho que eu ia tentar me julgar menos. Pronto, Tentar então o me julgar julgamento é menos. algo que a gente compra da sociedade, e na verdade o julgamento é uma percepção do outro, ou uma percepção do que você criou como expectativa para si mesmo. Então é como a gente estava falando de criatividade agora. Até que um ponto, né, a nossa criatividade na verdade é uma criatividade que é do outro, né, que a gente acredita que é certo, que é verdadeiro e que é correto. Na verdade, tudo é baseado no ponto de vista do outro, né, dessa realidade. Então realmente a gente deve limitar um pouco disso. É assim. Tudo é muito significante, claro. Porém, eu acredito que se eu tivesse hoje de escolher algo para realmente me tornar mais feliz, eu iria para a pergunta. Porque a pergunta ela não é baseada em uma limitação, ela não é baseada em um ponto de vista. A pergunta ela está empoderando a todo momento. A pergunta ela não é baseada basicamente em limitações, a pergunta ela expande muito mais, ela empodera. Então, como você estava me perguntando, quais são essas perguntas? Eu acredito que a pergunta é tudo aquilo que você quer receber. É tudo aquilo que você entra no estado de permissão. É tudo aquilo que você baixa a barreira para receber do outro. Então, a pergunta é basicamente um empoderamento. Até que momento a gente se empodera sem o julgamento e sem a limitação do ponto de vista do outro?
Então, cuidem de tratar mais da pergunta ao invés da resposta. Quando alguém perguntar o que você deseja para ser feliz, se pergunte, pergunte ao seu corpo, pergunte ao seu ser infinito o que ele deseja, porque eles sabem de tudo. Quando a gente é movido, né, quando a gente responde, a gente está sendo movido pelo pensamento, sentimento e emoção dessa realidade. Então, se eu perguntasse a muitas pessoas hoje, por exemplo, o que tornaria elas mais felizes seria, por exemplo, o dinheiro, né? Ai, fulano, o que você desejaria hoje para se tornar mais feliz? Aí a pergunta, né, a resposta seria, eu poderia ganhar na Mega Sena. Sendo que isso não é tudo. Você pode ter muito mais disso. Você pode ter coisas muito melhores que isso. Você pode ganhar na Mega Sena não só uma vez, como 3 vezes. Então, quando você vai para a pergunta, você está sendo empoderado a perceber que tudo é significante. Você está zero julgamento e na permissão de receber tudo e qualquer coisa que possa criar possibilidades na sua vida. Então, nessa realidade, eu afirmo a vocês que tudo é possível e que a todo momento vocês necessitam entrar no estado da permissão e não da limitação. Porque quando você está limitando o que você pode receber, você está limitando todas as possibilidades infinitas quânticas que podem ser disponibilizadas para você. Então, comecem a se perguntar mais o que o seu corpo deseja, comecem a se perguntar mais o que a sua consciência deseja, porque tudo isso acrescenta muito mais na nossa realidade. Então, perguntas simples, por exemplo, como pode melhorar, como pode ser mais divertido, o que eu posso perceber, saber, ser e receber para me tornar mais feliz, mais alegre, mais produtivo de ter hoje para perceber o quão grandioso eu sou. Então, tudo isso empodera muito o nosso ser, porque a pergunta ela não tem limitação, ela não tem ponto de vista, ela não tem ponto de limitação. E a resposta é baseada em uma realidade, e essa realidade é cheia de julgamento. Então, o nosso julgamento ele não deve criar nossa realidade, e a gente deve entrar no espaço da permissão sempre. Realmente, né? E quando você fala aí sobre o julgamento, né? A gente lembra daquela nossa conversa, né? Que a gente teve que eu fui julgado por uma coisa, né? Eu tinha uma pergunta aqui um dia na live e eu não fiz a pergunta e eu fui julgado por não ter feito a pergunta. E no mesmo dia eu recebi vários comentários positivos, só que Não é valeram aquilo do tanto a poder da pena, né? importância, né? Eu não Exatamente. dei a importância para os comentários positivos, que Que é o que foram realmente vários. valeria a pena, né? Isso. Mas aquele um negativo deu a Destruiu você. importância dentro de mim, destruiu dentro de mim. Então, uma das coisas que eu aprendi naquele dia que a gente conversou foi sobre o poder da importância, que até eu acho que a gente pode levar isso para todos os aspectos, mas principalmente as pessoas que estão hoje em dia com o seu companheiro, a sua companheira dentro de casa, 24 horas, que antes não Sim. tinha isso, e que às vezes a E gente não é pode nada fazer legal. exercício, né? Claro que é legal, mas também que tem hora, né? A gente fazer também esse exercício. Aquela pessoa falou tal coisa, mas entenda que aquilo ali está no estresse. Eu preciso dar importância para aquilo, entendeu? E eu levei muito isso depois que a gente conversou aquilo, sobre aquela história, né, do comentário e tudo mais. E realmente, né, é o que a gente dá importância, o que a gente não dá, né? Principalmente nesse momento. Quando a psicóloga Juliana veio aqui, alguém mandou uma pergunta sobre dicas, né, do relacionamento agora na quarentena. Mas cada relacionamento já tinha sua forma. Não Sim, foi a quarentena que agravou. Se agravou alguma coisa, foi porque antes já estava sim, gravado, claro, com toda entendeu? certeza. Então, eu acho que a gente pode partir desse princípio, né? Dar importância Do que a realmente gente ao que realmente deve. deve. Inclusive, pode falar. Não, pode falar, vá. Não, Termina. fale, pode Na falar. verdade, a gente dá muita importância ao julgamento do outro, né? E o quanto Sim. de tudo isso a gente realmente pode excluir da nossa realidade. Porque a importância ao julgamento ela é baseada numa expectativa que a gente a todo momento está tentando suprir. Então, quantos relacionamentos nessa quarentena não foram destruídos, sim? É justamente porque a gente cria uma expectativa do outro e que aquela expectativa não é suprida naquele momento, né? E a gente cria uma frustração e aí a gente vai para a parte do nosso próprio julgamento do que realmente a gente deveria ter sido, do que a gente não deveria ter sido. E tudo isso vai cair por água abaixo depois da quarentena, né? Após a quarentena, após passar todo esse período de desgaste, né, de conflito ou até de ressignificância, né? Porque é um momento Sim. realmente que veio para construir, realmente é assim. A gente deve acreditar a todo momento que o que está com a gente nos faz bem e o que foi levado realmente não tinha grande importância, né? Não tinha grande significância na nossa vida. Então, realmente fica quem vale a pena, vai embora quem não vale a pena, porque
E fica os aprendizados. Em que momento a gente não está valorizando esses aprendizados, né? Faz com que todos os aprendizados sejam validados, acredita que aquilo dali foi muito importante para a nossa construção social, mental, e acredita que se foi é porque realmente tinha que ir. Realmente. Aí a Cintia, ela trouxe até uma contestação aqui, uma característica de que o número de divórcios aumentou consideravelmente na China, né? Sim, claro, com certeza. Até porque. Cortou aí? Não, até porque a Oi, gente. Voltou? voltou. Até porque a gente, né, antes da quarentena, a gente tinha trabalho, a gente tinha, né, faculdade, a gente tinha tudo. Você mesmo, a sua realidade antes da quarentena era um e a sua realidade agora, depois da quarentena, é outro. Então, tudo, na verdade, tira a gente um pouco do eixo. Entre todos os aspectos, os gastos aumentam, aí a gente tem a preocupação com o financeiro, a gente tem a preocupação com os familiares próximos, a gente tem a preocupação com o próprio relacionamento. Então, tudo isso está vindo em um momento de realmente pensar, né? Perceber. Então, quando a gente percebe realmente que tudo aquilo ali está ali, e a gente vai para a pergunta se aquilo realmente vale a pena, a gente entra no espaço de permissão de que o quanto eu deveria receber e eu não estou recebendo. E aí a gente vai para o julgamento de nós mesmos, né? O quanto eu sou bom nisso e não estou recebendo disso. Mas o quanto aquilo dali foi uma escolha sua antes da quarentena. Então, assim, a gente deve sim julgar, não julgar, mas perceber tudo isso, mas a gente deve valorizar muitos aprendizados que tudo isso nos trouxe, né? Porque as pessoas estão ligando tanto para, na verdade, os conflitos que tudo isso está gerando, mas não estão ligando para, né, para o que tudo isso está significando para todos nós. É um momento de conhecimento não só nosso, mas do outro. E um espaço maior com o outro, um tempo maior com o outro, faz com que a gente conheça o outro muito melhor. E será que realmente conhecer o outro muito melhor, no seu espaço, por exemplo, do amoroso, está sendo válido? Será que realmente esses conflitos não mostram que você realmente deveria receber de outra pessoa? Ou que realmente você realmente só merece aquilo? Tá entendendo? Então a gente está entrando muito nessa interpretação. O quanto eu mereço, baseado no julgamento do outro, e o quanto eu não estou recebendo do que eu mereço. Que na verdade a gente parte pelo pressuposto da expectativa, que não é válida. Verdade. A conversa estava tão boa, né? Que aí a gente viu aqui o tempo. Nós temos 2 minutos, Eduardo. Eu queria pedir para você fazer as suas considerações finais e eu avisar logo pro pessoal que o Eduardo ele volta no dia 20, né? Para conversar com a gente novamente. Então, pode falar aí. Primeiramente, eu quero agradecer, né? Em nome pessoalmente, em nome do Dalete, você ter aceitado o convite da gente. Foi muito bom. Gratidão. Eduardo, eu não conheço fisicamente, né? Vamos depois da quarentena nos conhecer realmente, né? Mas foi um prazer receber você. É como eu estava conversando hoje com uma grande mãe amiga, né? Sim, Então ela me falou uma frase que marcou muito, né? Todos esses dias para mim, né? Que o inferno são os outros. E de Sartre, né? No caso. E é sim. basicamente isso que está sendo discutido agora no finalzinho. É até que momento a gente não escolhe estar no inferno dos outros. Então isso é muito real. E eu acredito que tudo isso é escolha. Até que momento você está criando essa realidade, até que momento você está buscando com que essa realidade seja alterada baseado no julgamento do outro. Então, assim, tentem construir nesse momento um espaço realmente de posicionamento, claro, de empoderamento, mas de permissão. Tentem realmente descobrir quem é o outro. Às vezes a gente enfeita muito o que a gente tem como, né, como próspero, mas nem sempre aquilo é próspero. Valorizem mais quem vocês têm por perto. Valorizem mais o que vocês realmente querem como realidade. E lembrem-se, a gente às vezes está insatisfeito com um docinho, pede um doção, mas enjoa. Então, cuidado com o que vocês criam como verdadeiro nessa realidade, como correto nessa realidade. E cuidado para que realmente após a quarentena vocês não se arrependam de tudo isso. E não existe aquela frasezinha, tá? Que se arrependimento matasse, eu estaria de volta. Porque isso é uma grande mentira que a gente compra como ponto de vista e que não valida a nossa realidade. Muito cuidado. Gratidão a você também, Felipe, que realmente, né, propôs tudo isso, né? Eu acredito que seja um espaço de muita abertura para todo mundo que realmente está precisando de tudo isso. Não só da minha live como terapeuta, mas dos psicólogos, dos professores. Eu acredito que tudo isso está acrescentando muito para todo mundo. E eu acredito que o quanto da gente a gente pode estar sendo contribuição para o outro. Então, você está sendo uma grande contribuição para muita gente. E eu acredito que esse espaço de permissão do outro te ouvir e da gente te ouvir também está sendo muito legal.
Então, parabéns pela disponibilidade, você não está recebendo nada por isso, isso daí está sendo muito importante para muita gente, está construindo um ser humano perfeito. E eu acredito que, nesse momento, estar na disponibilidade de ajudar o outro é um espaço muito bom, muito bonito. Ele vai barrar e a gente volta agora. Pronto, tranquilo. A parte 2 da nossa live, que aí o Edu vai terminar de falar. E ele vai dar um spoiler aí da próxima live. E o Instagram tá aí chamando o pessoal. Aí o pessoal tá chegando. O Edu vai terminar, né, de falar o que ele tava falando com a gente. E peço desculpas a vocês, mas é o Instagram que nos barra com 1 hora e a live quebra. Tá chegando aí o pessoal. Edu, a gente vai fazer pelo Holísticos. Cintia aí tá chegando. Aqui, Holísticos Eduardo entrou. Deixa eu entrar. Oi, Edu. Desculpe, mas foi culpa do Instagram. Depois me deu uma dica. Como é que eu não fico nervoso quando dá a hora, dá 1 hora, que aparece bem aqui uma mensagem. 30 segundos restantes. Temos que criar possibilidades novas. Ah, obrigado. Pronto. Muito obrigado. Você estava terminando de agradecer. Pode terminar de falar, meu querido. Então, é basicamente a gente entrar nesse espaço de permissão, de perceber o quanto, né, você está na disposição de estar fazendo tudo isso, né, na vulnerabilidade de tudo isso. E você deve perceber também que todo mundo que está na vulnerabilidade, né, você comentou comigo anteriormente que você entrou nesse espaço de julgamento, mas a gente deve perceber também que todo mundo que entra nesse espaço de vulnerabilidade tem que sempre estar na disposição também de receber quanto crítica quanto elogio. E quando a gente recebe muita crítica, claro que não é o que a gente escolhe, né? Mas é porque realmente a gente precisa melhorar em muitas outras coisas. Então, toda crítica, desde que seja construtiva, é válida. E mesmo que não seja construtiva, a gente transforma ela em construtiva e produtiva. Então, claro que uma crítica não pode destruir todo o trabalho que você fez durante esses 2 meses que você está fazendo de live, de tudo isso. E isso faz muito importante nesse momento de pandemia. Então, muitos parabéns, né? Muitos parabenizamentos para tudo que você construiu durante todo esse tempo, que eu sei que exige tempo. E você também curte fazer tudo com muita qualidade, que eu percebi, isso é muito importante, né? E está sendo maravilhoso. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. E eu vou até dar uma deixa para você sobre aquilo. A gente conversou tanto sobre aquilo, sobre a importância, e aquilo ficou na minha mente, né? E eu quero até avisar o pessoal, depois que a live vai ficar salva, que na próxima semana não vai ter live, que é um momento que eu vou cuidar mais de mim, que nem o Eduardo falou, né? Eu venho para cá, eu procuro uma qualidade, procuro fazer, deixar tudo arrumadinho, né? E na semana que vem a gente não vai ter live e o Eduardo volta lá no dia 20, porque a gente volta no dia 18. A semana que vem não tem live, a gente volta no dia 18. E no dia 20 o Eduardo vai voltar. Dá para você dar uma